Oi, amados! Hoje eu quero ler para vocês uma história de Kuan e contar a minha história com a Kuan depois, para vocês verem que a Kuan tem muitas histórias. Essa é a história de Kuan com Samantha, a autora do livro A Árvore Mandarim. Ela nos diz: quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, ela viu uma estátua de Kuan enquanto caminhava por um belo lago em Taiwan. Ela olhou para a flor de lótus sob os pés de Kuan e decidiu que meu nome em chinês seria Jin Bao Lian. Eita, para nós ocidentais é brabo. Jin Bao Lian. Jin Tin para meu sobrenome chinês e Bao Lian para flor de lótus. E assim meu nome passou a ser Samantha Tin Lotus Blossom Brown. Quando ela foi morar nos Estados Unidos. Vou repetir. Samantha Tin Lotus Blossom Brown. É brabo, né? Se eu emendasse todos os meus nomes, ia ser brabo igual. Kuan está perto de mim desde que me lembro. Minha avó sempre me levava ao templo para oferecer incenso para Kuan. Eu me sentia muito protegida por ela. Muitas vezes em minha vida. Quando eu ia ao templo, ainda criança, os diretores sempre diziam que eu tinha muito yuan, ou destino com Kuan Yin, e que eu deveria reservar um tempo para me conectar com ela todos os dias, e foi o que eu fiz. Uma das histórias favoritas envolvendo Kuan Yin ocorreu quando eu tinha 20 e poucos anos. Durante a maior parte da minha vida, até aquele momento, eu recebia notas A em todas as matérias. Mas quando me mudei para Xangai, comecei a receber B, B+, de forma consistente. Pode parecer bobagem se sentir tão estressada por receber um B. A gente que é nerd, a gente entende. Pela primeira vez na vida, mas essa era a minha realidade. Parecia que não importava o quanto eu estudasse, eu não sabia como progredir. Eu me sentia tão frustrada que estudar mais não estava mudando a situação. Minha saúde começou a piorar, eu tinha dificuldade para dormir, pois estava muito preocupada com as minhas notas. Por fim, comecei a ter ataques de pânico e não consegui dormir durante toda a semana dos meus exames. Minha filha nunca teve esse problema. Ela rezava, acendia as velas, chamava anjo, santo, orixá, sempre passou de boas. Ela dizia que colava a matemática do Arcanjo Miguel. Todos os exames eram em chinês e eu tinha acabado de aprender a ler e escrever esse idioma no verão anterior. Embora eu sempre tenha conseguido falar chinês mandarim, ler e escrever era algo totalmente novo. A minha filha Isabela estudou no Marista e ela tinha uma colega que veio da China e eles mandaram ela para a China porque ela tinha que saber chinês. E eu não entendi por que eles trouxeram ela para fazer o ensino médio no Brasil. Ela só tirava nota baixa e o único motivo era ela, em vez de ficar no Brasil e estudar português, seguiu a tradição, né, que eu chamo seguir a tradição de repetir os erros, e foi morar com os avós. Então ela sabia chinês, não português. E o único erro dela, porque ela era um gênio, nas provas, é por causa que ela não conseguia interpretar o que estava sendo pedido. E eu pergunto para vocês, custava a escola fazer as provas em chinês? Na minha opinião, não custava, por má vontade. Minha mãe sempre foi ótima em encontrar soluções. Então, em um verão, quando eu estava em Taipei, Taiwan, ela procurou um hipnoterapeuta para mim. Ela me disse que não achava que meu nível atual de ansiedade fosse bom e que precisávamos ser proativas em relação a isso. Ela encontrou o hipnoterapeuta perfeito. Durante nossa primeira sessão, resolvemos uma das minhas feridas mais profundas de abandono. Desde que eu era criança, eu tinha uma sensação muito intensa de abandono,
quando meus pais estavam fora. Eu também tive isso. Durante minha primeira sessão de hipnose, viajei para uma vida passada, na qual foi revelado que eu era um bebê em uma cesta, deixada na porta da frente de uma família na Coreia. Coisa comum. Triste, mas comum. O pai me adorava, mas a mãe se sentia ameaçada por mim. Ela tinha outros 3 filhos e sempre me dava tarefas extras. Um dia ela derramou água quente em minha perna, o que criou esta marca. Uma marca de nascença que tenho na coxa direita até hoje. Para curar a ferida, fui levada ao curandeiro xamânico da aldeia. Foi quando prometi aprender e a praticar medicina chinesa. Eu fiz essa mesma promessa numa vida onde eu sobrevivi a um incêndio e fui salva por um xamã que praticava medicina chinesa. Eu hoje não sou técnica em MTC, mas eu conheço. Não é minha missão trabalhar com isso, mas conhecer. Onde estávamos? Aqui. As coisas mais estranhas começaram a acontecer depois da minha vida, logo após as primeiras sessões com o hipnólogo. Primeiro comecei a ver anjos e guias. Para vocês verem que Kuan Yin, anjo, guia, bruxa, está tudo no mesmo universo. Segundo, lembro-me de atravessar a rua um dia e pensar, não há pensamento em minha cabeça. Minha mente estava completamente oca. Eu estava acostumado a ter muitos pensamentos preocupantes. TDAH. Mas naquele momento minha mente estava totalmente limpa. Essa incrível sensação de calma e tranquilidade tomou conta de mim. É indescritível. É como se nenhum problema fizesse sentido. Vale chamar Kuan Yin até acontecer. Era um cansaço. Essa incrível sensação de calma e tranquilidade tomou conta. Naquela mesma noite, fui ao templo com minha mãe para comemorar o aniversário de Kuan Yin. Como parte do ritual, todos usavam preto. Vocês verem que as culturas mudam. E muitas pessoas choravam enquanto liam o sutra e se arrependiam de seus erros passados. Karma, não pecado. Como meu terceiro olho havia sido aberto, pude ver o que realmente estava acontecendo. Se você já viu isso, comenta aqui, por favor. Porque quem tem olhos para ver, tem muita coisa para contar. Vi fitas de todas as cores, tecidas como ouro. Elas estavam dançando, cantando e comendo os alimentos mais deliciosos. Esse foi um momento de realização para mim. Percebi que de alguma forma eu havia sido treinada para me concentrar e observar o sofrimento do mundo, quando na verdade a vida estava repleta de tanta beleza e tanta maravilha. Quando alguém diz para mim, Gabi, eu tenho medo de desenvolver a vidência, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é, não é porque você está vendo uma parede descascada que você vai furar os 2 olhos e parar de enxergar o pôr do sol. Por favor. O universo é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Naquele momento vi que a vida deveria ser uma celebração cheia de cores. Isso ficou muito claro para mim. Foi também nesse momento que vi uma imagem enorme de Kuan Yin derramando uma gota de água de seu vaso, uma gota de água que envolvia todo o templo, ou seja, uma imensa gota de água. Ela estava ativando a consciência alegre de todos naquele momento. Ela é gigante, gigante. Depois disso, nunca mais fui capaz de sentar e fazer 8 horas de mantra em uma posição desconfortável, usando roupas que não pareciam o reflexo de mim. Eu sabia que a liberdade
A vida e a celebração eram o verdadeiro caminho. Se essa pessoa, a autora desse livro, se definisse, como vocês acham que ela se definiria? Né? Ela coloca aqui as várias profissões dela, mas ela se define como bruxa. Por quê? Porque bruxa é sinônimo de sabedoria e liberdade. Saber livremente. Ó, a árvore mandarim aprenda a sabedoria ancestral da magia asiática para manifestar riqueza, sorte e prosperidade. Aí ela termina. Kuan Yin continuou a aparecer em minha vida e sou sempre grata por isso, recomendando enfaticamente que você se conecte com ela e entoe seu mantra para ver que presentes mágicos e encantadores ela pode trazer para você. E aqui entro eu. Que conheci Kuan Yin por ela mesma. Ninguém me falou, ninguém me levou a templo nenhum. Tava eu lá no Vesak, o ritual das 1000 luzes do budismo, sem um puto pila. Desculpa, sem dinheiro para ir no templo de Três Coroas, porque custa. E na hora achando que eu não tinha mérito, porque tem esse blá 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 de que dinheiro tem a ver com mérito. E aí eu fui fazer meus rituais no meu consultório, como aqui, e de manhã tava lá orando para Buda, quando de repente Kuan Yin entra na sala dentro. Aqui eu vou resumir, não vou contar toda a história detalhadamente. Entra na sala dentro, eu pergunto quem ela é, aí ela dá aquela resposta, eu sou o que sou. Aí ela vira Nossa Senhora de Lourdes, vira Buda, vira Shiva, vira, vai trocando de forma. Aí eu começo a chorar, porque eu não mereço um ser de luz na minha sala. Embora no início eu tenha achado que era uma assaltante, óbvio, tava tudo fechado. Como no outro vídeo, pega o outro vídeo, o vídeo do livro japonês, tá? Desse livrinho. Segue o link aqui, pega o vídeo do livro japonês, que ali eu conto sobre essa questão de que a própria Kuan Yin, pela primeira vez, vê tudo se transformar. Eu também vivi isso. E não foi ela que gerou, foi a fonte. Como ela rezava para os seus deuses, a fonte também. E tudo veio uma grande gelatina e eu já não estava mais ali. E não, eu não consumia ayahuasca, não consumia rapé, não. Aquele dia eu tinha tomado café da manhã, não estava tendo problema de glicose. Então, meus amores, ela aparece, eu me desespero. Aí ela manda eu parar de chorar. Não assim, oh, pequena besoura, pare de chorar. Porque uma coisa é o que a gente idealiza e projeta que Kuan Yin seja. Outra coisa é o que Kuan Yin é. E o que ela disse foi, deu, acabou. Eu tenho pouco tempo para estar aqui em forma. Fora. Muito tempo depois eu fui descobrir o que significava esse fora. Né? Eu era fora do céu, era fora do invólucro. E ela disse, para de chorar que eu tenho que te ensinar. E ali ela me ensinou o caminho do loto sagrado. Depois disso, quando eu tomei refúgio em Tara, né, no budismo tibetano, Vajrayana,
Budismo Vajrayana, que tem origem no budismo Mahayana e que vai para a China e dá origem, através do mestre Kukai, ao budismo esotérico Shingon japonês. Então faz todo o caminho. E é o culto de Kuan Yin no Japão. Né? Então, a mesma raiz dessa vida eu tive. E eu agradeço. Mesma raiz das outras vidas. E aí a gente chegava, baixava a cabeça e o lama botava o pano. Tem várias pessoas que eu conheço que ele deu nomes esquisitíssimos. E pessoas muito importantes. Porque ele era leonino, ele tinha um senso de humor terrível. Shangdu não era mole. Mas eu tenho para vocês, para provar o papel. E ele me deu o nome Padma Chimedlyamu, que significa em tibetano aquela que senta na flor de lótus. Eu tinha 23 anos e tomei esse bofetão na cara. E o tchau vai cumprir tua missão dessa encarnação, que é iluminar as pessoas. E vou dizer para vocês, até pouco tempo atrás eu ainda não tinha entendido tudo o que significa. E significa só isso. Ensinar e irradiar luz. Nada demais. Nada de ocos pocos. Certo? E quem quiser aprender o laudo sagrado, a gente dá online, tem alunos meus que ensinam. É um caminho, é um dharma para a iluminação. É uma religião? Não. É uma ferramenta, um conhecimento? Sim. A professora deles usa brinco de pentagrama? Sim. O mestre dela era meio bruxaldo? Isso é para pegar todos os preconceitos e quebrar assim? Kuan Yin tem em sua natureza o quebrar preconceito. E todas as manifestações dela. Todas. Faz parte do self. Ela não é um monte de coisa, mas tem alguma que ela é. Quebradora de paradigma. Então, o que eu vou ensinar agora para vocês é uma pequena magia de Kuan Yin, então bruxos, certo? E eu pensei em ensinar uma magia de proteção, mas eu vou ensinar uma magia de prosperidade. Porque, né? Mesmo nas crises, tem gente que está em sintonia com a prosperidade e tem gente que não está em sintonia. E a mídia enfia na sua cabeça que você não vai para frente. O coaching diz que você tem que pensar que você tem que ter um carro zero e que isso é ser rico. Ou seja, você é continuamente frustrado e infeliz. Não. Não. Sabe? Vejam as fotos do Leonardo DiCaprio morrendo de tédio na vida vazia dele. Eu prefiro morrer de tédio do jeito dele do que morrer de tédio na minha casa. Se tu tem necessidade, a tua família tem necessidade, tu tá morrendo de tédio, é porque tu não tem coração. Porque se a tua família tá passando necessidade, tu não tinha que estar com tédio. Tinha que estar exausto. Né? Mas vamos lá. Vamos sintonizar com a plenitude. Você vai montar um altar para Kuan Yin. Não precisa ter imagem, porque, como eu disse antes, ela é energia. Né? Você vai botar trigos. Aqueles que a gente compra em loja de decoração. Trigos. Isso tem muito a ver com a mente brasileira. Mas não pensem
que no Japão e na China eles não usam trigo para colher. Usam. Você quer fazer uma coisa mais moderna? Um cálice de soja. Né? Eu já imprimiria uma criptomoeda. Bola, cálice de soja. Todos os dias você vai botar no seu Spotify, no YouTube, o mantra Om Mani Padme Hum. O mantra das 6 sílabas. Que no outro vídeo eu explico o que significa. Não é o que está nos livros. Om Mani Padme Hum. E você vai dizer, grande mãe cósmica, porque isso é o que Kuan Yin se manifesta hoje. Né? Os sutras foram escritos em 600 a.C., já passou tempo. Né? O mundo já louva ela como a grande mãe cósmica. Então, se ela tomar a forma que nós damos a ela, é isso que ela é. Você vai visualizar um universo que fala e pensa. E ele vai absorver energia daqueles grãos e derramar sobre você um néctar, um líquido iluminado que vai trazer para vocês a sensação de saciedade. Aquela sensação que a gente tem depois de comer uma feijoada. Se você não é brasileiro, está lendo nas legendas, é depois de um banquete que tu fica assim, tu nada pensa, tu nada raciocina, você está pleno, você está satisfeito, mas está consciente, como uma manhã de primavera, que você abre a janela, não está muito quente, não está muito frio, o sol está brilhante e você tem diante de você todas as possibilidades. E você, inevitavelmente, espontaneamente, se sente grato. Quem curte vela, brasileiro adora vela. Bota uma vela amarela do lado do cálice com a soja todos os dias. Quantos dias, Gabriela? Uma lua, 28. 3 luas, multiplica 28 por 3. 108, que é o número místico de Kuan Yin. Ou até funciona. Eu sou muito cientificista dessa coisa. A gente vai adaptando a fórmula até que ela funcione. Certo? Posso incrementar mais bruxal? Não pode. Pode botar uma taça de vinho branco, uma taça com as sementes de soja, uma vela. Certo? Então você já tem líquido, você já tem a terra, você já tem o fogo, falta o ar. Eu boto o incenso. Incenso não é ar, é fogo. Mas quando o filme, o aroma, sai, ele fura o ar, ele move o ar. Incenso de quê? Canela, cúrcuma, louro, sálvia, tudo que tem a ver com abundância. Aí eu tenho os 4 elementos. O pessoal da bruxaria já ficou mais... já é mais eu. Né? Vamos trazer para a bruxaria chinesa. Então eu vou colocar um vaso com uma planta que cresça, 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 cresça. Pode ser tostão, dinheiro em penca, bonsai não. Jiboia, típica do Brasil. Cresce, 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 cresce. Que vai representar o movimento madeira. Um caldeirão, um candeeiro, uma luminária, ou vela, representando o fogo. Né? Eu gosto de botar o caldeirão com álcool e brasa. Vou acender sempre que eu estiver fazendo oração, depois não. Depois, o cálice ou um pote de barro com terra e sementes de soja,
ou sementes de girassol, que brotam rápido, ou a semente que você quiser, bota ali, terra, enterradinho. Depois, metal. Gente, metal é um movimento de contrair, certo? De encolher. Ali, vocês podem colocar gelo. Gelo. Vai derreter como a vela vai apagar. Gelo. E, por último, o cálice de vinho, o cálice de água, representando os líquidos. Aí eu tenho o pentagrama todo, eu tenho os 5 movimentos, né? Os 5 grandes Budas, as 5 grandes energias. E eu vou só ficar fazendo o Mani Pemeru junto com o meu som, com o meu Spotify. Para não me perder, posso usar o Manjapamala, né? Que é um terço de contar 108 contas, mas tem que falar. E vou visualizar, posso visualizar uma chinesa fofa, posso visualizar um príncipe coreano lindíssimo, posso visualizar Shiva bem vestido, posso visualizar uma criança, importa. Ou como o Asaharo Taniguchi, também fundador da Igreja Messiânica, um sol, uma esfera de energia. Né? Uma pérola gigante. Eu fico ali imaginando e recebendo. Fico ali. Quanto mais tempo você ficar curtindo, não assim, ó, impertigado, posição correta, para que todo mundo veja que você é um meditador experiente e você fica lá, Mani Pemeru, Mani Pemeru. Não, não. Posição confortável, para que você fique imerso na energia de Kuan Yin. Imerso, abençoado, você fica curtindo o som. Escolha o ótimo, ou Mani Pemeru, uma versão gostosa de ouvir. E fica ali curtindo o Mani Pemeru. E aquilo entra em você, se espalha pela sua casa, pela sua vida. E você no final pede proteção para poder viver essa magia de Kuan Yin. Pronto. O que eu faço com tudo depois? Líquidos vão na terra ou pia abaixo. O resto de vela vai para o lixo. As sementes eu planto, certo? Então o resto de terra também eu planto. A planta eu cuido dela, certo? O gelo vai ter virado água. Né? Posso regar minhas plantas. Gabriela, tu fala nisso que eu tô falando refém. É pra quebrar a paradigma mesmo. Adoro batônico. Então agora eu vou fazer uma benção final. E quem medita, receba essa benção. Sem ficar pensando que eu tava tomando refrigerante, que meu cabelo assim, meu cabelo assado, que eu não tô maquiada, que meu nariz tem tupido. Apenas se permita ir para a verdade que está por trás de toda forma, todo preconceito. Esses dias eu ouvi alguém dizendo: pessoas ricas jamais usariam Crocs. Se você quer ser rico, primeiro você se veste bem. Não. Se você quer ser rico, primeiro você aprende a lidar com a máquina financeira. E de chinelo havaiana, comprado no bar da esquina, você pode ser milionário. Tá? Então, não ouve coaching, cara, não ouve coaching. Não ouve esse povo, não. Deve ter um que o outro bem intencionado, mas a maioria quer vender cobertor, sabe, no verão, a 45 graus, sem frio de noite. Né? Os livros já começam como convencer, como manipular
como mentira. Os livros não tem nem vergonha. Então vamos lá. Respirando fundo, soltando o corpo. Nesse momento, eu primeiramente invoco a minha própria energia, eu, Gabriela, que se propague além do espaço e do tempo para o momento que você estiver assistindo esse vídeo, não importa o momento. A energia partirá desse momento em que eu estou. Não sairá uma gota de mim fora deste agora. Mas chegará a você no tempo em que você chegar ao vídeo. Deixe essa luz natural chegar pela energia astral e entrar nos seus pés, seus joelhos, quadril, 4 dedos abaixo do umbigo, coluna, estômago, coração, aqui nessa parte do peito, nessa parte da garganta, aqui, tomando toda a tireoide, todo o seu rosto, o topo da cabeça, suas costas, e tudo que estiver ligado a você será devidamente encaminhado para a cidade espiritual Mundo Amar, para tratamento. Que os guardiões possam nos proteger. Que Mãe Kuan Yin nos dê suas bênçãos. Mas nesse momento, sou eu, Gabriela, que estou enviando e irradiando. Que os lagos se purifiquem, que as mentes se abram, que a natureza se renove e a ignorância seja banida do mundo. Que nos próximos dias a sincronicidade lhe traga alegria, motivos para sorrir e, se for seu momento, motivos para ascensionar. Agora eu invoco a minha equipe espiritual e juntos, que somos bilhões, conectados, começaremos a irradiar para você e sua família e sua equipe espiritual a sensação é diferente, porque é uma egrégora a irradiar. Somos muitos compondo um campo unificado. Em todos os tempos, diluindo sentimentos como ódio, rancor, raiva, inveja, ganância, tédio, ímpetos de guerra e violência de todas as naturezas. Uma brisa de boa sorte pode ser percebida, inundando a todos de saúde, amor, alegria, felicidade, divertimento, propósito, foco, direção, bendição,
E quando eu digo a todos, é a todos, inclusive de fora do planeta. Animais, natureza, que os lugares mais escuros do planeta sejam transpassados por essa luz e essa energia dessa egrégora, corrigindo falhas, curando, aperfeiçoando e evoluindo. Essa egrégora vai ficando maior e maior e maior, se agigantando, se reunindo a todos os sóis e nos tornamos um com as fontes universais. Assim, nos tornamos a fonte única, porque unidos somos um. E subimos para a terceira escala de onda, irradiando para todo o universo, corrigindo um tempo e espaço em todo o universo. Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho. Om Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho. Om Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho. Om Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho. Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho. Om Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho, Mani Pemeho. Nesse momento que todas as almas sejam encaminhadas em todos os tempos, e todos aqueles que necessitam de auxílio sejam ajudados, estando nesse plano de vivos ou não. A gratidão e a verdade surgem em nosso coração espontaneamente, trazendo tranquilidade, vemos como se o espelho quebrasse, que são as ilusões, se tornando pó, e esse pó sendo diluído num fogo colorido e transformado em cristal para sustentar estruturas, para a natureza se regenerar, para que a mente humana compreenda o ontem, o agora e possa bem planificar o amanhã. Gratidão por estarem aqui comigo. É bom senti-los
e percebê-los. Gratidão, irmãos. Um beijinho, que assim seja.